Então vamos lá. É, a gente começou a leitura do capítulo 1 e a gente parou na página 22. Então, vou dar continuidade na última leitura, tá bom? Vocês vão gostar, essa parte também tá bem bacana. Através de que meio os mestres ascensionados ministram os seus ensinamentos, tá bom? Ó, como já foi explicado, algumas pessoas veem, outras ouvem, dependendo do progresso obtido em aprendizado anterior. Mas ninguém entra em transe ou perde a consciência. Ninguém perde o controle do corpo ou da mente. É uma comunicação verdadeira, jamais será louvada a personalidade do canal. Então, assim, a comunicação dos mestres ascensionados é como se fosse uma intuição, ela é consciente, ela é, ela é dessa forma, ninguém perde a consciência, não tem transe, e assim, eles consideram que nós somos um canal, né? Então, eu não tenho que ser reconhecida Gláucia, que canaliza, né? Não, nós somos só o canal, a mensagem vem e a gente transmite. Porque necessitamos dos mestres ascensionados. Por que não podemos apelar diretamente a Deus? Olha que pergunta interessante. Por que que a gente não pode ir diretamente a Deus? Ninguém jamais conseguiu mestria sobre as circunstâncias da vida sem o auxílio das legiões de luz. Quando os homens apelam a Deus, esses apelos são ouvidos e obtêm respostas dos mestres ascensionados, os mensageiros de Deus. Então, quando a gente pede por Deus, quem está atendendo o nosso pedido são os mestres ascensionados. As vibrações das esferas elevadas são tão sutis que pouquíssimas pessoas são capazes de registrar com clareza as suas impressões. Quando os mestres ascensionados encontram realmente um canal instruído, então procuram transmitir a verdade aos homens através dessa pessoa. Ou seja, né, o campo da espiritualidade, quanto mais pura é a verdade, quanto mais pureza nesse campo espiritual, mais sutil é e mais difícil da gente acessar. Por isso que às vezes a gente precisa de canais que acessam, que têm a comunicação mais sutil e trazem para a gente, né? Quem são? Tudo tem uma hierarquia, né, no mundo espiritual. Quando fala assim, Hermes Trismegisto fala, tanto no céu quanto na terra, aqui também existe hierarquia, só que as hierarquias humanas são corrompidas, né? As celestiais não são, né? Existe ordem nas hierarquias, né? Quem são os mestres ascensionados Saint Germain e Elmória? Vocês já ouviram do mestre Elmória? Sim. Já ouviu? Já ouviu, Nádia? Ele vai falar um pouquinho aqui do mestre Elmória e do Saint Germain, que a gente já conhece também, bastante, né? Então, olha só. A presente era da liberdade, estamos na era da liberdade. A presente era da liberdade de 2000 anos, porque são eras de 2000 anos, começou em maio de 1954. Assim como esteve a cargo do mestre ascensionado Jesus a difusão da cristandade nos 2000 anos que antecederam. O mestre ascensionado Saint Germain assumiu agora a direção nos 2000 anos vindouros, prometendo liberdade a toda criatura. Olha que legal, toda criatura, seres humanos, animais, elementais e anjos prisioneiros. Olha só, todo mundo vai ser liberto, até os anjos caídos, né, que estavam aqui presos, né? A nova era irá promover uma impressionante mudança no modo de pensar e sentir, enfim, na vida em geral, que só o conhecimento espiritual proporciona. São Germain divulga a verdade interna que Jesus também conhecia e empregava, e que até agora só era ensinada nos templos etéricos de luz
dos mestres ascensionados. Então, olha só, esse conhecimento que Jesus conhecia e empregava, né? Jesus não ensinava, Jesus conhecia e aplicava. Ele aprendeu nos essênios, né? Ele foi criado na escola dos essênios. E antes eram só ensinados em templos etéricos de luz dos mestres ascensionados. Então, como que chegava até aqui? Através de canais, né? Canais que canalizavam esse conhecimento dos templos etéricos. Esses conhecimentos acessíveis a todos deverão ser experimentados na vida prática. A gente estava falando até um pouquinho agora, né, Ana, da aplicação prática, né, no dia a dia, É, né? E a gente vai falar um pouquinho disso no final, né? A verdade interna tem de ser vivida agora, agora, em cada momento das 24 horas do dia e não após a chamada morte. Então, estou dizendo assim, a verdade tem que ser vivida agora, a verdade interna, né? E qual que é a verdade interna? Essa é a que a gente precisa ajustar nossas distorções, nossos pensamentos distorcidos, sentimentos para viver essa verdade eterna. O grande mestre ascensionado El Moria serviu à humanidade durante muito tempo. Foi por seu intermédio que surgiu a ponte para a liberdade. Sabiam que é o Moria que trouxe a ponte para a liberdade? É muito legal a história dele, a gente vai ler nesse livro também. Foi por seu intermédio que surgiu a ponte para a liberdade, a fim de ajudar Saint-Germain nessa tarefa gigantesca, livrar os homens das antigas limitações. Então ele falou assim: vou criar essa escola aqui, né, que foi criada em 1932 para ajudar Saint-Germain aí nessa divulgação desse conhecimento aí, senão não dá conta, não. Todas as legiões de luz trabalham unidas, com amor e harmonia, para impulsionar essa grande obra. Olha como é considerado um trabalho árduo, né? A libertação desse planeta Terra, pesadíssimo, né? Então, todas as legiões de luz trabalham unidas com amor e harmonia para impulsionar essa grande obra. Então, tá todo mundo aqui ajudando. Uma loucura, né? Pensa, libertar um planeta. Uau! o Essas trabalho é comunicações. grande. Ah, é grande o O trabalho. Mas trabalho é aqui, grande. ó, e eu vou te contar que a gente está aqui porque a gente aceitou vir aqui ajudar, hein? Só que tem muita gente que ainda não entendeu o jogo, né? Vamos lá. Essas comunicações têm a ver alguma coisa com o espiritismo? Não. Em todo caso, o espiritismo sempre provou que existe uma vida após a chamada morte. Mas os seres que conseguem entrar em contato com os médiums são apenas os denominados mortos e não possuem mais sabedorias que antes, no tempo de suas vidas terrenas. Olha que interessante. Ele está dizendo aqui que no Espiritismo eles entram em contatos com pessoas que já morreram, né? E só que assim, as pessoas que já morreram, elas continuam tendo o mesmo conhecimento que elas tinham aqui antes, né? Então eu não vou, vamos continuar aqui para ver o que ele fala. É muito A prejudicial. Renata tá entrando. Ah, Tô então. aqui. Ei, Ah, olá, Renata. Renata! Olá, olá, olá. Você ouviu esse trechinho agora que eu comecei? Comecei a escutar agora. Então, eu vou Tá voltar certo? no trechinho, porque daqui para diante é outro trecho, né? Senão você pode ficar meio perdida. Vou voltar aqui, ó. O subtítulo é: Essas comunicações têm a ver alguma coisa com o espiritismo? Que comunicações são essas? Comunicações que os canais que recebem dos mestres ascensionados, canalizações, né? Então, essas comunicações têm alguma coisa a ver com o espiritismo? Aí ele diz: não. Em todo caso, o espiritismo sempre provou que existe uma vida após a chamada morte.
Mas os seres que conseguem entrar em contato com os médiums são apenas os denominados mortos e não possuem mais sabedorias que antes, no tempo de suas vidas terrenas. É muito prejudicial a essas entidades serem chamadas de volta quando já deram um passo à frente, ou seja, elas foram para um passo, né, da morte, de poder se desligar e seguir o caminho delas, então elas são chamadas, né? Porque o seu desenvolvimento, então ele está dizendo que é prejudicial para essas entidades serem chamadas de volta, porque o seu desenvolvimento será tolhido. Olha coisa, que coisa, né? Eu não sabia disso. Vocês imaginavam isso? Já tinha visto Não por isso? esse prisma, não. Já tinha Nunca visto tinha isso, passado. Renata? E Também não, nunca. é muito interessante, né? Tem um novo jeito de pensar pra mim. É interessantíssimo, tá? Esse ensinamento é interessantíssimo. Não obstante, então, ele até explica, né, que o Espiritismo teve a sua função de abrir esse entendimento do campo espiritual, né? Então, claro, teve a sua relevância, mas daqui para frente não vai fazer sentido, tá? Então, não obstante, a comunicação genuína com os mestres ascensionados, então ele está comparando a comunicação com os mortos que acontece no Espiritismo com uma comunicação genuína com os mestres ascensionados. Pode elevar tanto a consciência do indivíduo que lhe seja possível atingir planos bem elevados. Depois de os mestres ascensionados terem, enfim, vencido o mundo e serem agora a plenitude do amor e verdade divinos, vem dar-vos a certeza de que seus ensinamentos são a verdade. E se forem obedecidos, a humanidade será libertada. Então, qual a comparação que ele dá entre essa coisa de canalizar com mortos, conversar com mortos, né? E conversar com seres ascensionados. Ele diz que o ser ascensionado venceu o mundo, então ele está num outro patamar, ele já evoluiu da esfera, né, material. Então ele já se libertou disso, então ele pode ajudar a gente. Muitas pessoas veem e ouvem alguma coisa dos planos internos e recebem inspirações que julgam ser verdadeiras. Essas pessoas, todavia, deviam analisar melhor a vida pessoal, certificando-se desse modo de que não foram escolhidas pelos mestres ascensionados como canais para anunciar ao mundo um ensinamento cósmico. Calma aí. Muitas pessoas veem e ouvem alguma coisa dos planos internos e recebem inspirações que julgam ser verdadeiras. Essas pessoas, todavia, deveriam analisar melhor a vida pessoal, certificando-se desse modo de que não foram escolhidas pelos mestres ascensionados como canais para anunciar ao mundo um ensinamento cósmico. Ainda uma observação: o verdadeiro contato com os mestres ascensionados nunca é realizado no escuro, sempre na luz radiante, e eles executam sua tarefa com amor divino e muito altruísmo. Então ele está querendo mostrar para a gente distinguir como, quando que a mensagem está vindo deles, né? Glaucia, Oi, desculpa interromper, mas eu vou atender aqui rapidinho, tá? Mas tá eu estou bom, ouvindo aqui, ó. tá bom, tá bom. Então, o outro trecho, de onde vim, por que estou aqui e para onde vou? Que são as grandes perguntas da vida, né? O homem surgiu do coração de Deus. Na verdade, vós sois deuses, numa casca de nós. Desejastes encarnar na terra para adquirir mestria no tocante à energia e matéria. Então, nós escolhemos estar aqui para quê? Para a gente aprender, ter maestria no que, no
que se refere a energia e matéria. É transmutar energias, é materializar. Esse é o nosso grande aprendizado aqui. Quer dizer, sobre vossos próprios pensamentos, ou seja, maestria sobre vossos próprios pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Quando tudo for concluído e a vida que vos foi emprestada por Deus for purificada e harmonizada, então sereis candidatos à ascensão, podendo tornar-vos mestres ascensionados, assim como Jesus Cristo e outros, e livres para sempre das imperfeições, retornar ao coração de Deus de onde vieste. Que bonito, né? Então, o nosso, quando fala assim, por que estou aqui? De onde eu vim? Por que estou? Para onde eu vou? Nós viemos do coração de Deus. A gente está aqui para aprender, né, a manipular a energia e a matéria e de que forma essa matéria e essa energia no pensamento, sentimento, palavra e ação, tá? Aplicação. Antes de praticardes o que até agora foi ensinado, dirigi a atenção para os vossos corações. Olha que interessante, né? Quando a gente estuda tudo da Fraternidade Branca e dos Mestres Ascensionados, o foco é sempre o coração, não é a mente. Se vocês perceberem, observem isso. O foco está sempre falar ao coração, porque é aqui que habita a nossa alma. A nossa alma está aqui. A mente, ela distorce, né? É onde a gente diria que estaria o nosso ego, a nossa mente egóica, né? Então, por isso que existe uma diferença. Quem é conduzido pela mente, ou seja, a alma é um escravo da mente. Quem é conduzido pelo espírito, né? Alma e espírito, faz a mente ser o escravo da alma, é ela que está conduzindo, né? Então é uma diferença, né? Quer falar? Quer falar, Ana? Ah, não. Ah, tá. Ah, lembrei aqui. É porque eu tinha fechado o microfone. É aquela analogia bem interessante de entender isso, é a questão da carruagem, né? Sim. É A uma analogia carruagem com bem os cavalos. Ou você está com os cavalos. ou você está sendo conduzido, né? O Bhagavad Gita, né? Tem essa ilustração e os cavalos no Bhagavad Gita da carruagem são os sentidos, né? Porque a gente é atacado pelo que vê, pelo que ouve, né? Então, de acordo com o que a gente vê no mundo material, a gente fala, ih, pronto, ferrou, ih, não vou conseguir. E por quê? Pelo que a gente está vendo. Então, é a mente, os sentidos estão mostrando o que está no campo material, e aí a gente acha, aí a gente cria os fatores limitantes por conta disso. O que você está vendo já foi criado, né? Agora, se você vê com olhos do espírito, né, que tem esse termo, olhar com um olhar espiritual, é você que vai criar aquela realidade e você vai conduzir para que aquilo aconteça da forma que você está imaginando, tá? Então, antes de praticardes o que até agora foi ensinado, dirigi a atenção para os vossos corações. Sabei, Deus está neles. Do contrário, não palpitariam. Olha que simples, né? A gente fala assim: se eu respiro, quem que está controlando? Quem que deu a vida? A vida é Deus. Se a gente pensar que a respiração e a vida já é Deus em nós, a gente vai aceitar essa questão de que nós somos deuses, né? Porque é difícil, as pessoas, a religião emplaca na gente que não, nós não somos deuses, isso é uma profanação, né? Então Deus está no coração, senão eles não palpitariam. Procurai sentir o coração como um sol dourado de luz radiante que preenche as demais partes de vossos corpos. Olha que lindo. Então, cada célula nossa recebe o quê?
a luz radiante do nosso coração. E é verdade, né? Se o coração parar, a vida parou. Vede como a luz sobe e ilumina vossos cérebros e sentimentos, e enche o recinto em que vos encontrais com amor e boa vontade. Vede, né, como a luz. Então, imaginai, expandia mais e mais, até abranger vossa cidade. Então, é a prática de imaginar que a luz está aqui no coração, está expandindo, está crescendo, uma bola de luz está crescendo, expandindo, indo para o corpo, para todas as células, para a tua casa, para o teu bairro, né? Expandi-la mais e mais até abranger vossa cidade e finalmente todo mundo. Depois contemplai a estampa da Santíssima Trindade que ilustra o vosso parentesco com Deus. Olha que legal. Então, tem até uma imagem aqui. Cadê? A Renata falou que aqui no livro. Apareceu. Sumiu. Aqui, ó. Apareceu. Calma aí. Quando eu tô com esse fundo, fica ruim de ver. Calma aí. É, Tu. abaixa um pouquinho. Tá um desafio aqui, ó. Aqui, ó. Então, é imaginar uma espiral de luz, né? Saindo e expandindo. Bem, a gente está entrando aqui no capítulo 2, a transformadora chama violeta. Explanação sobre a Santíssima Trindade. Ele cita a Santíssima Trindade, então vamos lá. E disse Jesus: Não crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Esse é quem faz as obras. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Está em São João, capítulo 14, versículo 10 e 11 na Bíblia. Chamamos a atenção do leitor, primeiramente, para a nossa grande e individualizada presença divina Eu Sou, a fonte de nossas vidas, nosso verdadeiro ser. Então, quando a gente fala de eu sou, a gente está falando de uma porção de energia, de consciência que é individualizada. Somos nós. Você é uma porção de energia individualizada chamada eu sou, uma parte de Deus. É como se pegasse um copinho lá no oceano de água, aí você fala assim: isso aqui é uma parte do oceano, tem as mesmas características do oceano, tem as mesmas propriedades. Então, nós, com essa porção individualizada, temos as mesmas propriedades e características de Deus. É, para a nossa grande individualizada presença divina, eu sou a fonte de nossas vidas, nosso verdadeiro ser. Esse grande e maravilhoso ser divino foi desdobrado de Deus no princípio da criação. Sua presença celestial e radiosa é semelhante ao sol do meio-dia e contém toda a força do Deus onipotente, porque possui a mesma essência do Pai. Esse ser divino, nós, né, envia uma corrente eletrônica através do cordão de prata que penetra na parte superior da cabeça e desce, colocando uma imagem de seu verdadeiro ser nos nossos corações. Olha que legal. Nós temos uma imagem de Deus, é um holograma no nosso coração. Não é lindo? Essa presença significa vida, a energia que faz bater vossos corações, a respiração de vossos pulmões, o princípio que dá o poder de pensardes e rege vossos movimentos e tudo mais que fazeis na vida. Quando a presença divina retira-se, o corpo jaz inerte no estado chamado morte. A miniatura, olha só que bonitinho, que é o holograma, né? A miniatura divina em vossos corações está envolta na maravilhosa chama trina do poder, da sabedoria e do amor divino. Então, nós temos uma miniatura de Deus aqui, que está envolta na chama trina, que é o que é a chama trina? Poder, sabedoria e amor divino.
Então é como se fosse uma cápsula, né? Então imagina que você tem uma cápsula de Deus aqui, né? O holograma que permite a gente é isso que a gente tem que acessar, né? Essas características é como se a gente precisasse fazer isso brotar, essa sementinha brotar e crescer, né? Quando Moisés perguntou a Deus o seu nome, o Senhor respondeu: Eu sou o que sou. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14. As palavras eu sou são as que possuem o maior poder criador. Olha só, parece uma palavra tão simples, né? Eu sou. E olha que coisa incrível, se vocês verem o tanto que a gente está vendo hoje de pessoas falando do eu sou, tem músicas, né? E é isso, é poderoso poder criador. E os termos que as seguirem irão manifestar-se infalivelmente. Então, assim, você falou, eu sou burro? Não, eu sou inteligente. Nem por brincadeira a gente pode fazer, mas entende? É, é um código isso, entendeu? Vocês já conhecem IA, né? É a mesma coisa que você botou no prompt, vai sair ali, não vai ter jeito. Botou no código, eu sou. E não é só o falar dá mais poder, mas pensou. E quantas vezes a gente não pensa, ah, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente precisa estar muito atento. Eu sou fracassado, entendeu? A gente tem que estar E muito. Hum? além disso, é o sentir também, né? Passou a sentir aquela emoção daquele jeito, pronto, né? Então, quando a gente está sentindo, é porque a gente já pensou mesmo que inconscientemente, sem perceber. Então, a sensação, ela já é uma manifestação, né? É uma manifestação da tua personalidade, daquilo que está inconsciente. Então, não é que você pensou conscientemente, é que está na mente subconsciente ou inconsciente operando, está ativo lá. Só não foi. Então, por isso, né, que eu trabalho muito com a sensação, porque a sensação já é uma manifestação daquilo que está inconsciente, né? Por isso que eu trabalho com a sensação. Porque, em geral, as terapias trabalham, ah, tá, mas o que que você pensa disso, tal, e a pessoa não consegue acessar, é difícil acessar. O que está inconsciente não vem depois de muita fala e muita elaboração, né? Mas a sensação tá aqui. E ela manifesta muito rápido. Se não neutralizar a sensação errada, ela cria situação, né? Então, o maior poder criador, as palavras eu sou são as que possuem o maior poder criador, e os termos que as seguirem irão manifestar-se infalivelmente em vossa vida. Essas duas palavras, o eu sou, quando pronunciadas, deveriam ser sempre acompanhadas de pensamento e sentimentos edificantes. Uma afirmação como, por exemplo, eu sou minha perfeita saúde, né? Viu, Nádia? Use o poder do eu sou aí. Eu sou minha perfeita renda, minha perfeita abundância financeira, minha perfeita oportunidade de trabalho. Declare aí, crie suas frases poderosas, né? Tá bom. Uhum. Forma um molde. Olha só, eu sou a minha perfeita saúde. Forma um molde ou taça daquilo que pedimos. Uhum. Eu vou falar aqui um pouquinho dessa taça e desse molde, né? Vocês sabem, né, que existe os conceitos do Graal, né? Daquela da busca pelo Graal, né? Depois a gente vai conversar sobre isso, que a Ana gosta de estudar muito essas coisas aí, a Ana ainda pode me ajudar mais.
Mas o que que é o grau? A Ana também está lendo O Poder da Cabala, que fala um pouco do recipiente, né, Ana? Então é Sim, assim, sim. o que que é o recipiente? O que que é o grau? É, é como se a gente, bem, eu preciso para estar preenchida de algo, eu tenho que ter um recipiente, concorda? Se eu tiver um recipiente invertido, aquilo não fica, vai embora, né? Você bota um copo virado para baixo, a água passa e não fica. Então, para você ter água, você precisa virar o copo para cima, né? Então, imagina uma taça. Então, a nossa consciência, o graal é isso. O santo graal que todo mundo busca é o quê? É o recipiente para receber o poder divino, as bênçãos divinas, né? Então, ele está falando aqui, ó. Quando você fala eu sou, você está formando um molde para aquilo, uma taça daquilo que você está pedindo. Então, ao invés de pedir, ah, meu Deus, me dá aí um emprego, ele não vai dar, porque você é o Deus que cria. Então, você precisa declarar, formar um molde. Eu sou um emprego maravilhoso na minha vida. Então, esse eu sou, ele isso é para tudo. Né? Vamos supor, você quer um relacionamento, você quer um. Eu tô aí no desafio que eu tava ainda em dúvida, mas eu quero um casamento. Pronto, decidi. Que o problema é a decisão, né? Enquanto a gente não decide, na hora que você começa a declarar que você é aquilo, aquilo vai se manifestar, aquela taça vai se preencher, né? Então, se em nossas vidas almejamos adquirir virtudes, a taça gradualmente irá enchendo até que elas se manifestem. Jesus usou essas palavras em todas as suas afirmações, né? Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus nunca falou eu sou a ressurreição e a vida depois de ressuscitar. Ele falava isso antes. E se ele não falasse, eu duvido que ele ressuscitaria, porque esse é um fenômeno, né? É transmutar todas as células materiais do corpo, né? Se esse fato realmente aconteceu, ele teria que, ele teve que transmutar toda a matéria do corpo, entende? Então, essa última foi a poderosa afirmação que lhe possibilitou concluir a ressurreição e a ascensão. A gente já viu também na Bíblia, né, outros casos de transmutação, né? Eu acho que é Elias, Eliseu, tem um que subiu numa carruagem de fogo que a gente. Essa carruagem de fogo pode ter sido até uma nave, né? Porque tem nave que tem, sei lá, vai saber. Mas assim, o que ele está dizendo é: declare, crie a taça e encha a taça, e aí você manifesta, né? Talvez ainda não acrediteis possuir realmente esta vitoriosa presença eu sou. Realmente é difícil, né? Se você começar a praticar, isso vai se tornando mais real, mais presente. Talvez ainda não acrediteis possuir realmente esta vitoriosa presença eu sou, vos envolvendo. Meditai, pois, serenamente sobre essa verdade, quando estiveres a sós. Ela é o segredo dos séculos. Todos os sábios conhecem-na, conheceram-na. Então, gente, é tão simples. E por que que as pessoas, a maioria das pessoas não acredita? Porque é simples. As coisas de Deus são tão simples, o ser humano é que complica, tá? Porque o ser humano precisa criar problema, criar complicação para vender solução. O ser humano é assim. Ele complica, complica, complica e vai lá para vender uma solução. O reino de Deus, ele é simples. Ele é muito simples. Como Deus concedeu aos homens o livre-arbítrio,
eles próprios determinam se vão cultivar virtudes em suas existências. Então, assim, o reino de Deus não pode fazer nada, tá aí. Se você quiser, você cultiva, se não quiser, você fica aí pastando e achando que Deus está te castigando, né? Porque a maioria da pessoa, não sei por que que Deus não me abençoou, porque você não está fazendo a sua parte. É o conhecimento é que liberta, então, o conhecimento e a aplicação do conhecimento. A energia que foi maculada pelo indivíduo por pensamentos, sentimentos, palavras e ações malignas, na Bíblia denominada pecado, irá envolvê-lo numa aura, oprimindo-o, até que ele seja transmutada pelo fogo sagrado. Então, ó, a energia que foi maculada pelo indivíduo por pensamento, sentimento, palavra e ação maligna foi contaminada. A energia que foi contaminada, distorcida pelo indivíduo com ações malignas, foi denominada pecado, né? Então, pecado é aquilo que a pessoa está fazendo com a energia divina, que é pura e cristalina, é perfeita. Vai envolvê-lo numa aura oprimindo até que seja transmutado. Então, assim, quando fala o salário do pecado é a morte, porque se a pessoa não se libertar daquela energia que ela está contaminando, é que nem toxina, né? Ela está se intoxicando, não tem como ela ter vida, porque a vida vai ficando presa, né? A presença divina vai ficando suprimida ali por formas, pensamentos, sentimentos contaminados. Até que seja transmutada pelo fogo sagrado, que é a chama violeta, o fogo do espírito, né? A mesma coisa, é o fogo sagrado. Portanto, existe em cada pessoa o mesmo poder que permitiu a Jesus Cristo realizar suas inúmeras obras e revelações. Todas as pessoas, em cada pessoa tem o mesmo poder. Olha só. Será que vocês imaginavam isso? Que a gente tem o mesmo poder de Jesus? Estou aprendendo isso. E aí, Renata? Essa Angemã que tá falando, hein? Sou eu, não. E aí, Eu Nádia? tô aprendendo, eu também tô aprendendo. Cada dia eu aprendo um pouco, porque foi uma novidade bem grande para mim. E aí, Nádia? Sabia que existe dentro de você o mesmo poder que permitiu a Jesus realizar suas inúmeras obras? Sabia? Oi! Ai, eu tô toda perdida aqui no, nos botões. Ah, Sim, do- sabia sim. sabia? Então, vamos embora, Já, já, vamos você já aplicar. falou isso daí outra vez, né? Você já falou isso aí outra vez. Então, bota Eu lembro. na cacholinha aí no coração. Vamos Tá começar bom. a treinar, aplicar. É isso aí, é Uhum. a prática, né, que a gente vai. Gente, é um desafio, né? A gente foi criado achando que o poder está fora, né? Que Deus está fora, não é não? Pede para Deus, reza tantas Ave Maria, faz isso, pula na ondinha, né? Uhum. Não é? A gente Verdade. foi ensinado que, gente, tudo é uma identificação. A gente foi ensinado que, ah, não, agora vai ter a volta de Jesus, vai ficar um monte de gente, vai para o inferno. O que que é isso? A gente foi ensinado, isso aqui está nas nossas células. A gente tem que desfazer essa contaminação e falar: não, não, células. Eu sou Deus, eu estou trabalhando isso forte essa semana, viu? De me identificar com o divino. Eu quero a minha identidade, eu abro mão da minha identidade humana. Eu abro mão da minha identidade com a minha mãe, e com meu pai, que tinham questões que eu me identificava e que não são virtudes. E aí eu fico brigando com essas faltas de virtude. Para quê? Acabou. Eu tenho que me identificar com o divino. Porque se a gente se identifica aqui com o que é material, aqui sempre tem falha. O humano sempre tem falha. A gente não tem um humano perfeito aqui, não tem.
Então, você se identifica com alguém daqui, vai faltar uma coisa. Aí você tem que procurar para se identificar com outro. E assim você fica pulando de galho em galho. Então, E interessante nessa análise que você está fazendo é a questão da gente sempre buscar essa coisa além da gente, né? Quando na verdade é na gente que a gente, né, que a gente precisa buscar. Tudo que falta para a gente, na verdade, é uma ilusão criada, né, durante todas essas encarnações, essas vivências nossas, a gente foi criando essas ilusões. dá falta, sempre dá falta, É, sempre dá falta, exatamente. né? E na verdade, se a gente pegar, né, essa ideia, né, de que nós somos deuses, então não pode, Não não tem faz nada, não nenhum está faltando sentido nada. ter falta. Se Deus é tudo, se Ele é o criador de tudo, como é que a gente sente falta de alguma coisa? Aí você começa, né, a trabalhar isso, quer dizer, são coisas que estão incutidas na gente, né, nas nossas células, no nosso inconsciente, e que quando a gente traz isso à tona, a gente vê que não faz sentido nenhum. Então, né? E como que a gente faz isso, né? É invocando, invocando a presença, invocando o auxílio, né? A gente pode invocar, esses mestres estão para nos amparar, mas os seres de luz, eles respeitam muito a lei do livre-arbítrio, porque eles Sim, seguem as leis cósmicas. E as leis cósmicas incluem o livre-arbítrio, que cada um vai vivenciar aquilo que quer. Então, se você está batendo cabeça e quer auxílio, pede auxílio, né, para um mestre. Olha, me mostra como que eu saio disso, me preenche. Quantas vezes eu já senti assim um vazio, uma dor, de tristeza e falar, o que que eu estou fazendo aqui? Aí eu durmo encolhidinha, eu só falo assim, por favor, me preencham de amor, porque aí eu durmo e aí eu acordo no outro dia inteiro, eu falo, ó, faz, me envolvam de amor, me acolham. E durmo, assim, triste às vezes, né? Mas eu peço ajuda. Aí quando eu acordo no outro dia, eu falo, o que que aconteceu? O que que foi aquilo, né? Então, é claro, eu não tenho a vidência de ver, né? Mas a gente, e poucas pessoas têm, não são todas as pessoas que veem, né? Mas a gente sente. Então, a gente acredita, primeiro passo é acreditar. Primeiro passo, na verdade, é ter esse conhecimento, depois acreditar e aplicar, invocar, pedir, né? Eles estão. A gente leu no comecinho aqui hoje que todas as legiões de luz vieram depois que todas as legiões de luz estão envolvidas na libertação do planeta Terra. Então, é só a gente pedir, né? Tá bom? Então, vamos lá. Então, existe em cada pessoa o mesmo poder que permitiu a Jesus Cristo realizar suas inúmeras obras e revelações. Em todos os tempos, sempre foi o objetivo das religiões ajudar as almas sedentas a encontrarem o Deus interno, revelar as forças divinas ainda não manifestadas e a luz oculta em seu íntimo. Quando a chama do coração aumentar e preencher o vosso ser com luz e perfeição, então podereis servir nas esferas mais elevadas da vitoriosa conclusão, ou seja, ascensionar e concretizar as palavras de Jesus. Fareis as obras que eu faço e outras ainda maiores. Então, é assim, acender nossa luzinha e fazer ela expandir, né? A chama violeta que flaneja em torno da figura mais abaixo da estampa, que é aquela estampa, é a Trindade, tá? É como se fosse um desenho da Trindade. A chama divina, a chama violeta que flaneja em torno da figura mais abaixo da estampa, representa o instrumento divino empregado pelo mestre ascensionado Saint Germain
e que todos poderão usar para transmutar sem dor os erros do passado. Então, a chama violeta, ela envolve, assim, é como se envolvesse o nosso corpo aqui embaixo e a gente pode usar ela sempre para transmutar os erros do passado que estão impressos aonde? Eles estão no nosso campo de informação, que é o nosso corpo astral, eles estão lá, então a gente precisa ir purificando, né? Estão lá nas memórias, né? As qualidades morais que acumulaste durante a vida farão parte do grande tesouro representado pelo círculo de cores da presença eu sou, também chamado de corpo causal. Então, o que a gente acumulou como qualidade vai para o nosso corpo causal. Nesse corpo são guardados tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consome. Então, o que é virtude está no nosso campo causal, ninguém vai tirar. E ali é que a gente vai ser avaliado por isso, né? Tem umas passagens bíblicas, né? Que isso aqui está na Bíblia, em Mateus capítulo 6 versículo 20. Mas assim, tem os trechos, mas não ensina o que é isso. A gente não entende, né? Não fala de corpo casal, fala que as virtudes onde vão estar em algum lugar onde nem a traça nem a ferrugem consome. E onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Mas o que que é isso? É um corpo que a gente tem. Está registrado no nosso corpo causal, que é uma das esferas nossa, né? Através de apelo constante ao vosso manto de luz branca, que foi a invocação que a gente fez hoje, sereis envolvidos e protegidos contra pensamentos e sentimentos inferiores que vagueiam na atmosfera da Terra. Então, assim, usar essa invocação, depois eu posto lá no grupo, até para Renata ver também. Usar essa invocação para se livrar, para fugir desses pensamentos distorcidos, né? Veio um pensamento ruim, conectou, usa o manto branco. Talvez esse pequeno exemplo possa trazer-vos algum esclarecimento. Imaginai um tanque gigantesco com bilhões de torneira abrindo-as. Jorram bilhões de correntes de água, aparentemente separadas, mas todas procedem do mesmo reservatório. Imaginai o onipotente Deus como reservatório imensurável, e cada jorro uma corrente de vida que parece ser única, mas, como as outras, provém de Deus. Então, nós todos somos uma correntinha de água que sai do manancial total. Por isso que nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos criticar ninguém, nem condenar, porque tá vindo tudo de lá, tudo de Deus. O homem sempre espera do exterior conselho, amor. Gente, presta atenção, hein? Olha aqui. Presta atenção, hein, Glaucia? Eu falo, gente, presta atenção também é para mim. Presta atenção, gente. Atenção, Renata. Presta atenção aí. O homem sempre espera do exterior conselho. A gente está esperando o que do exterior? Conselho, amor, auxílio e cura. No entanto, está dentro dele a força adormecida que realiza os seus desejos. Assim como ilustra o conto americano, O Pássaro Azul. Duas crianças não se sentiam felizes em seu lar humilde. Então resolveram procurar lá fora o pássaro azul da sorte. Procuraram-no por toda parte, prescrutaram o passado e o futuro. Viveram na riqueza, mas ainda assim não o encontraram. Desanimadas e tristes, voltaram à sua humilde choupana, e lá no meio de sua pequena cozinha estava o pássaro azul que tanto haviam procurado. Se o homem não mais buscasse lá fora o que está dentro de seu coração, não só acharia o pássaro azul da felicidade, como tudo o que há tanto tempo deseja. Dentro do coração, gente.
Olha o nosso pássaro azul, hein? Vamos procurar dentro. Tá lá na cozinha, perto do fogão a lenha. Os mestres ascensionados, através da ponte para a liberdade, estão sempre e sempre apontando o poder divino do eu sou nos corações. Eles devem estar meio cansados, né? Porque eles falam isso não sei quantos anos, né? Seu poder vos dará conselhos, amor. O seu poder vos dará conselhos, amor, iluminação, cura e tudo o que almejais. Não é legal isso? Não é o presidente, não é o teu chefe, não é teu parceiro, tua mãe, teu avô, não é. É o seu poder que vai te dar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é aquele que está dentro de nós. Então eu vou parar aqui, porque depois a gente vai entrar no mestre ascensionado Jesus, tá? Então já deu aqui uma horinha. Então é gostoso, né? Dá vontade de ficar lendo. Mas aí eu vai vir aqui depois, tá? Eu parei na página 28. Vai vir a lei do ciclo, que é legal no próximo encontro. Vai vir sobre reencarnação e o fogo violeta e a lei do perdão. Bem bacana, tá? Ainda e a harmonia, no capítulo 2 aí. Então, eu quero agora abrir, né, para vocês comentarem alguma coisa, se quiserem comentar, perguntar. E aí, gostaram? É sempre muito profundo essas coisas, né? Que a gente escuta, mas precisa interiorizar, né? Meditar em cima dessas coisas, porque assim, aquilo que a Renata falou, né? É um pouquinho cada dia, né, Renata? Porque é muita coisa, né? A bagagem é muito grande, né? Até a gente aprender a soltar aquela bagagem, esvaziar a bagagem e botar coisas novas, é um processo, né? É verdade. E parece assim que a gente vai querer sempre mais, a saber mais, usar mais, né? Quando eu comecei, eu conto sempre que quando eu comecei, eu fazia para os meus cachorros. Eu fazia chama violeta para eles porque eles brigavam toda hora. Hoje em dia, eles vão diferente e eu vou diferente na hora que eles estão fazendo a baguncinha deles. Parece que não interfere mais. A baguncinha deles, os latidinhos deles na hora que eles estão ansiosos, que era quando eu fazia chama violeta, já mudou completamente. Você sabe que Eu os não, animaizinhos, eles refletem o nosso estado, né? Então você vai transformando você, eles respondem, né? Eles são extremamente passivos da tua energia, são um reflexo mesmo, né? Tanto é que você pode ver, os animaizinhos, em geral, eles refletem as emoções, os medos e as doenças do dono. é incrível como tem uma amiga minha que ela está passando por uma fase assim bem, ela está ansiosa, né, preocupada com um monte de coisa, né? As duas cadelinhas dela são daquela raça, como é que é o nome daquela raça? Esqueci. Yorkshire, Yorkshire, Não, né? Yorkshire, não. Shih Tzu. Ah, depois eu lembro. Mas Como que são eles são? daquelas. Lulu da Ah, com Pomerânia? aquela orelhinha assim em pé, com Lulu aquele da olhinho azul. Pomerânia? Não? Não, depois eu lembro. Chihuahua, lembrei, Chihuahua. É. E as duas cadelinhas começaram uma comer o rabo, a outra já está machucando o canto da boca que está acima. E ela correndo atrás de veterinário, eu falei, aqui, você precisa correr atrás de veterinário para você.
Exatamente, é impressionante. Se ela As quiser, cadelas pode falar do começaram. meu atendimento, viu? Porque assim, gente, é tão incrível e a gente pode cuidar dos animaizinhos também, né? À distância. Sim, Eu lembro mas aqui. achei assim, Desculpa, Aninha, pode falar. foi, foi rápido, né? Que é um espelhamento, né? Ela começou a ficar ansiosa com o meu canto de boca. Nossa, é Incrível, né? incrível. É muito rápido, é muito. Eles se identificam muito, né? Eles são um espelho, né? É isso aí. Espelho. E aqui eu já trabalhei bastante, né? Eu tenho até um depoimento, acho que tá no canal do YouTube da Lilinha, né? Que era a cachorra do meu pai, a cadelinha do meu pai, depois que ele morreu. Nossa, eu tratei dela, meu Deus do céu. E hoje ela tá numa família, eu doei ela, né? Mas ela já tinha passado por duas doações e não dava certo. Ela tinha um monte de probleminhas. Trabalhei, né, com a placa nela. E assim, aí eu aprendi muita coisa, porque às vezes eu ouço, né? Então, aqui a maioria já sabe dos encaminhamentos, né? Quando eu vejo muito cachorro animal latindo assim, eu vou na placa, eu vejo, tem um monte de seres para serem encaminhados. Eu encaminho, não dá nem 3 minutos, os cachorros param. É incrível. É incrível a perturbação que eles percebem o campo espiritual assim. Já aconteceu antes de eu trabalhar essa questão dos encaminhamentos, né? Eu ainda não tinha essa clareza, né? Eu trabalhava o quê? Mandando amor e acolhimento para o cachorrinho que estava latindo. Eu não sabia nem de qual apartamento que era, nem. Mas eu sabia assim, deve estar com medo, deve estar com desespero. Aí eu começava a mandar a luz de amor, daqui a pouco, depois de um tempo, ele acalmava. Muito incrível, né? A gente tem muito poder mesmo, por isso que a gente precisa usar corretamente, senão a gente está contribuindo com as forças malignas e negativas, né? Usou a palavra errada, usou o pensamento errado, a gente entra fortalecendo o campo. Sim. E aí, Nádia, algum comentário, pergunta? Não, tranquilo, adorei ouvir de novo você falando sobre esses assuntos, adoro. E vou acompanhar vocês aí. Sim, a gente combinou de 15 em 15 dias, tá? Ah, tá. Talvez eu faça algum evento para fazer uma emanação coletiva, mas a gente pode combinar de fazer uma emanação para o planeta. Hoje mesmo eu vou deixar um vídeo bem bacana no canal, tá? Tá falando sobre esse solstício e esse poder da nossa emanação, sabe? Legal. É, a gente pode, eu não sei como que é o horário que vocês costumam acordar, ou o que que vocês acham da gente fazer assim, marcar um horário e fazer uma emanação, uma emanação para o planeta, né? A gente já faz o planeta Terra, né, que é o procedimento, mas fazer uma emanação de luz, de amor. O que que vocês acham? Maravilha. Que horário vocês acham legal aí? Essa, Não, essas questões, o interessante é fazer bem cedo, né, Glaucia? Sim, Pegar aquela energia da parte da manhã, né? Antes que o coletivo, né, comece a jogar aquelas sim. coisas, Que horário, então? né? Sugere um aí a gente vê aqui, a gente tenta fechar com todo mundo aí um horário. Que horário? Que vocês acordam? Não, se eu for sugerir o horário que eu estou pensando aqui, vão me matar. Mas sugere. só tem eu Eu e a ia Glaucia e falar. a Nádia para te matar, é pouca gente. Então, bora falar. Então, não, se bem que tem o seguinte, né, Renata? Eu tenho falado aqui, né? Falei assim, entra na fila. Quer me matar, entra na fila. Não brinca, não É isso fica aí. brincando com isso, menina. Não brinca com isso.
É, Renata, eu falo isso porque eu sou síndica de condomínio, entendeu? Aí Ah, você. sim, eu lembro, verdade. Então, aí você imagina, Não é fácil, hein? Não mesmo, né? Mas né? é isso, sugere um Mas, horário aí. então, tipo 6 horas da manhã. Tá, e Vamos Rê? lá. Claro, vamos embora. E Nádia? Tudo bem, tá? Tudo bem. Então vamos combinar, sim, 6 horas a gente faz uma invocação, uma emanação de luz para o planeta. A gente já começa aqui todo dia, né? O poder dessa concentração não precisa a gente se encontrar aqui, a gente se encontra no horário, né? Fazendo uma emanação para o planeta, bota no alerta aí rapidinho, né? O que que a gente pode falar? Eu sou a luz. Eu vou fazer uma. Eu faço uma frase simples, né? Eu sou a luz de amor para o meu mundo, para a minha família, né? Pode imaginar a luz, eu sou a luz de amor, a luz rosa de amor para a minha vida, para o meu mundo. Lembrando que sempre que a gente pensa numa luz, pensa no amor, a gente está criando coerência no nosso campo. Tudo é construído em cima da coesão de partículas. Então, o amor é a liga que faz a coisa acontecer. Então, emana o amor para a tua vida, para o teu mundo, para a tua família, para os teus. Nádia, manda lá pro teu chefe, para os seus chefes, mesmo que você não os ame, mas manda amor para eles, manda para os seus colegas de trabalho. Começa a mandar amor, por quê? Porque é um reflexo, o universo é um espelho, isso vai voltar para você, Uhum, né? Então a gente entendi. precisa ser esse canal de amor e luz, que ele vai expandindo exponencialmente no momento que a gente está aqui hoje. Esse vídeo que eu Uhum, vou compartilhar no grupo está muito lindo, porque ele está dizendo que, assim, em eras anteriores, né? Imagina, eu fico pensando assim, conhecendo o conhecimento que eu tenho hoje, como que foi para Jesus fazer essa ascensão pesadíssimo, porque era ele com esse coletivo, não tinha tantas pessoas hoje. Hoje o campo está muito aberto, muitas pessoas com esse conhecimento, muita gente, né? É, muita gente emanando luz, alimentando essa grade. É como se fosse, só para a gente entender, nesse vídeo ele até comenta, é como se fosse uma rede, né? Imagina uma rede de peixe que está pesada, tá ali cheio de lixo, de sujeira, aquilo pode até arrebentar, né? Agora pensa com uma rede limpa, né? Que só pega mesmo os peixes sem a sujeira. Então, assim, a nossa grade planetária, se a gente alimentar com amor, a gente alivia ela desse peso das pessoas que estão jogando lixo, né? Porque a gente está vendo um momento que as mídias estão jogando muito lixo intencionalmente para jogar todo mundo lá para baixo, tá? Porque se joga todo mundo lá para baixo, todo mundo compra muito remédio, todo mundo faz um monte de coisa errada, né? Então, a gente que tem conhecimento joga a grade para cima. Então, isso está ampliando esse movimento de ascensão que a gente de erguer essa energia planetária, tá bom? Aí Beleza. como é que você está pensando em fazer? Vai fazer no Zoom? Não, eu passo no grupo, cada um faz em casa, só a gente se Ah, sim, conectar não, na não vai ser todo intenção. mundo junto. Ah, tá, A entendi. gente se conecta numa egrégora, a gente define, eu ponho lá no grupo, nessa egrégora em função do amor planetário, né, do amor pro planeta, né? Então, em nome do amor que eu estou emanando, eu emano agora, eu sou a luz para esse planeta, para a minha vida, o amor, vamos emanar o amor pro planeta. Ah, sim, aí vai ser assim, diário. É. Ah, entendi. Ah, A perfeito. gente faz combinação. Se em algum momento você esqueceu, tal, não dá, faz no horário que dá, mas a gente, se a gente combinar e essa egrégora crescer às 6 horas da manhã, já pensou um monte de gente emanando junto uma energia de amor para o planeta, né?
que é uma consciência, né? E que a gente Sim, sim, ressoa com isso, né? sim. Na verdade, Ah, maravilha. toda vez que a gente está emanando amor para alguém, e para algo e fazendo tudo com amor, na verdade, as nossas células estão vivenciando esse amor, né? Uhum. Então, nós somos os primeiros beneficiados quando a gente ama. E quando a gente odeia, nós somos os primeiros a sermos prejudicados também, né? Gente, Uhum. eu comentei acho que da última vez que a gente se encontrou sobre mandar a luz violeta. Eu, meu pai é casado com uma mulher há 40 anos e nós ficamos 20 anos sem nos falar. E aí, um dia, ela ficou me fazendo tchau da sacada lá do prédio onde ela mora, e aí foi o dia que eu comentei com vocês. E domingo ela me deu carona, veio me trazer na minha casa. Então, assim, as coisas são contos de Surpreende. fadas quando a gente coloca o amor que a gente pode pôr numa situação que não tem amor nenhum. Uau, que lindo, né? Foram 20 anos de briga e 20 anos sem nos falarmos. E aí as coisas, assim, de um ano para cá, as coisas mudaram muito, de verdade. E é incrível, né, Rê? Porque não é no campo físico, não é na conversa pessoal, é no campo espiritual que você está trabalhando, né? Não é, não tinha como, porque ela não deixava nem eu chegar perto dela, né? É muito incrível, né? Eu até botei hoje no postzinho ali que o Prabhupada, né, que quem traduziu o Bhagavad Gita, as escrituras de sânscrito pro inglês, né, e foi traduzido do inglês pro português, ah, da ciência do Vedanta, né, ele fala problemas materiais, soluções espirituais, e é bem isso, né? É bem isso, quando a gente tem esse domínio do que é aonde atuar na nossa, primeiro, através da nossa consciência, ajustando a nossa mente e emanando para os outros, porque a gente não sabe, né? Essas pessoas com quem a gente está convivendo e tendo atrito, a gente não sabe qual é o link que tem com vidas anteriores, porque a conexão está ali. Existe pensa assim. Eu vim da área de tecnologia, então existem as redes de computadores, né? Então tem o servidor, tem o computador, você entra numa rede, você tem um acesso, você tem um Wi-Fi. A gente já faz isso com o celular, você entra num lugar que tem acesso ou não, tal, mas tá conectado, entendeu? Por que que você está conectado com esta pessoa através dessa rede, né? Então, são os emaranhamentos, né? E como que se resolve isso? Se é um emaranhamento positivo, de amor, de alegria, maravilha, né? A gente teve esses emaranhamentos, tem, né? Em famílias, às vezes amigos aqui, a gente tem um emaranhamento maravilhoso, né? O que que a gente foi em outras vidas para a gente estar se encontrando aqui nessa harmonia, né? A gente não sabe, mas temos propósitos, intenções muito semelhantes. Isso soma. E aqueles que não? O que que a gente fez ou fizeram? Algum rolê rolou, né? Então, o- Algum rolê errado ainda. rolê errado. E a gente tá nesse momento, olha que coisa incrível, né? Esse momento de ascensão planetária é uma oportunidade tão incrível, porque assim, pensa. A gente sabe a história antiga, né? Assim, quantas pessoas ascensionaram no planeta na energia que era? Era um sacrifício. Por exemplo, se a gente olha esses mestres, né, que queriam sair dessa realidade louca, o que que eles iam lá para o Himalaia, larga tudo, desconecta de tudo, porque quase que impossível viver a serenidade aqui nesse ambiente, né, turbulento, que é a realidade material que a gente está inserido. Hoje a gente tem conhecimentos, né, que estão disponíveis
que nos permite transmutar e viver nessa realidade, fazendo a nossa evolução espiritual, né? Então, quanto mais desafio a gente tem, mais a gente tem a oportunidade de falar com esse conhecimento, cara, é assim mesmo, né? Não é que se eu mudo aqui no campo espiritual, a coisa muda aqui no material, mas quem não tem esse conhecimento fica patinando no problema, xingando um, xingando, emaranhando mais ainda, criando Mais. mais karma, Ah, né? A gente está vendo isso. Então, é um momento que, na ascensão planetária, é, vai encerrar esse ciclo. Então, é resolução kármica, vai acabar. E quem não consegue ter essa oportunidade de entender isso e resolver o karma, ele vai para um planeta na mesma vibração que era o planeta Terra, vai deixar de ser. Então, vai continuar esse ciclo de Ave Maria, é melhor fazer o nosso trabalho, né? Ir para o mundo o novo mundo que está vindo aí, que é aquele mundo da era do amor, né? A nova era da liberdade. Você viu o trecho aqui dizendo que essa era da libertação, meu, incrível essa frase. Essa era da libertação vai libertar todas as criaturas, todas, os animais, os elementais, e até os anjos caídos. Os humanos e até os anjos caídos, eles vão, por isso que o pau tá torando, né? Libertar até anjo caído, misericórdia. E o anjo caído tem que decidir se quer ir para a luz ou se quer continuar na bagunça que ele fez, né? Então é isso, a gente está vivendo um momento assim muito incrível, né? Muito incrível. E a oportunidade que a gente tem de estar aqui nesse momento sendo adulto, né? Tendo verdade. consciência, a gente escolheu isso, com certeza, e é um privilégio, né? É um É privilégio. Não podia verdade. esperar nada menos do que isso de mim, gente. Desculpa, porque eu acho que o tempo todo eu estava virada para algum lugar que estava só esperando acontecer isso para falar, vai lá, Renata, que só falta isso agora, vai lá, entendeu? Eu, Porque eu, eu penso que assim, que tudo tem o seu momento certo, né? Porque para você poder estar vivenciando isso que você está vivenciando, você precisou aprender muita coisa antes, foi, né? Tem uma analogia que até o Vital Franz faz muito, né? Porque ele sempre coloca a planeta Terra como uma escola, né? Então ele fala assim: o que que adianta você pegar uma criança de primário e tentar ensinar álgebra para ela? Sim. Né? Você não vai, a criança não vai conceber aquele ensinamento. Então, você tem que passar por toda uma hierarquia de aprendizado, vamos colocar de hierarquia, né? Mas Sim. toda uma gama de aprendizado para você conseguir conceber aquilo, porque senão, né, você precisou vivenciar aí 20 anos do que você vivenciou para hoje você está. Quando a gente olha para trás, aí você consegue entender por que que você passou por algumas coisas, porque foi aprendizado, né? foi. E, Sim, e eu vou te falar, eu sempre pensei assim, e hoje eu tenho certeza que quanto mais difícil, mais dificuldade as pessoas enfrentam na infância e na adolescência, mais resistência ela tem na fase adulta. Na psicanálise, eu lembro que falava assim: os dois, as duas, eles não usam o termo polaridade, né? Mas seria isso. Os dois extremos são prejudiciais, a falta e o excesso. Os dois são prejudiciais, mas o excesso é muito mais prejudicial do que a falta. É, é isso Porque o mesmo. excesso. Quer falar, Rê? Pode falar. Não, eles falam da mãe suficientemente boa, né? Se a mãe ela é muito boa e ela poupa a criança de muita coisa, ela estraga muito mais a criança do que quando a criança tem lá os sofrimentos próprios da infância e do bebê. Por que que a gente está com uma geração de adolescentes e jovens adultos completamente perdida e tirando a vida? Por quê? Porque eles foram criados com muito recurso, foram poupados, são poupados assim. É, a gente nunca viu, eu na minha geração nunca vi um caso
de filho que ficava largado no sofá, não queria estudar, a geração nem, né? Não trabalha, não estuda, e a gente nunca viu isso de jovens adolescentes bebendo ansiolíticos. Isso nunca existiu na nossa época. Existiam sim um problema ou outro, né? Mas assim. Não é porque existiu a dureza, a rigidez, né, o dever, isso gerou um monte de trauma. Ah, gerou um monte de trauma, mas todo mundo traumatizado disso foi tentar ser, como que eu diria, compensar isso, dando muitos recursos para os filhos e estragou do outro lado. Então, assim, de um jeito ou de outro, a compensação sempre vai existir nesse mundo da dualidade, né? Então é assim, por isso que a gente reencarna, né? Porque uma hora você é muito bonzinho, depois você acaba sendo bonzinho demais, aí sofre pra caramba, e depois você vem malzinho, né? Então você fica nesse jogo pra lá e pra cá, e uma hora você é injustiçado, e depois você faz a injustiça, é uma loucura. Então, por isso que eu acho que essa. Isso aí que você está isso que você está falando é que eu comentei com você que eu estou estudando a consciência de unidade, né? Exatamente a base do estudo é exatamente essa, né? Porque enquanto a gente é um, quando a gente está no reservatório, né? Que você estava falando da analogia, enquanto a gente está dentro, né, que a gente está unido com o Criador dentro do reservatório, não existe dualidade, né? A dualidade começa a acontecer depois que a gente sai desse reservatório. Aí a gente começa a criar, né, Então, as anomalias, né, que você estava falando. agora agora para concluir, que eu acho que é legal, a gente já que entrou nesse assunto da dualidade e da unidade, eu acho que aqui nesse livro vai falar mais para frente, né? Mas já vou antecipar aqui uma coisa interessante. Quando fala de unidade, aí você vai falar assim, mas como que a gente vai viver a unidade na materialidade, né? Se a materialidade é a resistência, tem que ter a resistência, que nem você só acende a luz se tiver resistência, né? Bem, como viver na unidade? A unidade é a unidade das leis cósmicas do propósito, mantendo a individualidade. Então, a unidade, como que a gente vive a unidade nessa dualidade, né? Seguindo as leis cósmicas do amor, porque, por exemplo, onde que a gente cria a divisão, né? Vamos supor, vou dar um exemplo, duas pessoas, né? Um casal, né? Um casal, uma pessoa quer fazer um negócio e a outra não quer, né? Como que dá para viver em unidade? Vou tentar trazer a figura de linguagem de casal, mas isso serve para todos nós nas nossas relações humanas, tá? Então vamos supor, aí um casal quer fazer um negócio, o outro não. É, a dualidade pode começar um a brigar com o outro. Ah, não, você não gosta disso? Ah, não, você não respeita, blá, blá. Aí começou, aí gerou a divisão. Como manter a unidade havendo diferenças, né? De opiniões? A negociação, a compaixão. Por isso é necessário essas virtudes para a gente manter a unidade. Então, tipo assim, ah, é, eu quero hoje fazer uma viagem. Ah, mas eu não quero. Aí o que que esse casal vai precisar entender, né? Poxa, mas isso vai fazer tão bem para essa pessoa, né? Ou essa outra pessoa não quer ir por quê? Ah, porque ela não tá podendo, não tem saúde. Aí é a negociação com a compaixão. Então, como que a gente traz saindo desse modelo de casal para o dia a dia, né? Aí uma pessoa vem, briga com você e começa a falar, soltar os cachorros, né? Se você se identifica com isso, né? O negócio não vai ficar bom. Aí,
como agir, então, mantendo a unidade? Só perceber que essa pessoa está meio com problema, deve estar com algum problema. Essa pessoa deve estar desesperada, assustada, né? E aí ela está jogando em cima de alguém. E às vezes um ato de, poxa, você está precisando de alguma coisa, entendeu? Porque não é com você. Às vezes ela está projetando em você uma figura, uma representação, né? Então, viver em unidade é entender, é olhar não para a pessoa física, é entender que ela também é uma torneirinha dessa fonte, né? Que Exato. ela vem da mesma fonte que você, só que Na verdade, ela é você, ela né? é você. É uma pequena porçãozinha do Deus também. Ela também é Deus, mas ela tá corrompida, né? Ela tá com os programinha meio errado. E ela não vai entender isso, que os programinha estão errado, né? Hum. Então você só olha assim, você fala, tudo bem, tá com os programinha errado. Tá tudo bem. Deus te abençoe. Fique em paz. É isso, né? Nossa, isso aí mudou muito, muito a minha relação aqui no meu trabalho com as pessoas aqui. A minha Muito. também, Assim, né? eu falo que um dia eu vou escrever um livro, porque são 14 anos, né, que eu trabalho nessa área, e Começa eu agora vou, já, que tô curiosa desse livro já. Vai olha, ser mas é pior que muito. aquela minissérie da Globo, que era o Jambalaya, vai ser pior que isso. É mais ou menos isso, Renata. Ai, Ana, começa esse livro que eu já tô curiosa. Olha, Ô, Renata, mas para de é. desligar esse microfone, deixa aberto, vá. Eu tô desligando porque às vezes faz barulho do celular e fica fazendo aqui é Não tem chato. problema não, não tem problema. Não, não tem problema, não. É que às vezes Mas você é quer isso, falar e a gente assim. fica aqui curiosa, eu já fico curiosa. Não, e assim, porque eu era muito reativa, né? Eu era muito reativa. Eu fazendo as coisas e tal, as pessoas chegavam para mim nesse jeito que você falou, né? Nessa agressividade, naquela coisa toda, e eu falei assim, não, mas você está errado. Olha, eu já estou fazendo, eu fiz, né? Aquela coisa toda e partir Ainda para. pegava uma Ana que queria reconhecimento pelo trabalho, né? Putz, Ave Maria, Não, eu não mas queria te fato. conhecer não, hein, Ana? Eu jogava exatamente isso, né? Mas eu fiz, né? Você não está conseguindo ver. E detalhe, eu tinha um hábito assim terrível, né? Que eu não deixava as pessoas terminarem de falar. Eu também tinha esse hábito, gente. Nossa, olha, para trabalhar isso foi difícil, mas assim, eu ficava tão indignada com o que eu estava ouvindo que eu não deixava a pessoa nem terminar de falar. Aí gerava aquele impasse, por isso que eu falo, Renata, que entra na fila. Você não gosta, mas é Essa uma fila, brincadeira. essa fila, Mas essa hoje fila. não. Hoje é incrível, assim, as pessoas que realmente, assim, praticamente eu não tenho mais essa situação. Mas quando a pessoa chega nesse estado, eu escuto, aí O que que eu, você né? pensa olhando? A pessoa chega, blá, 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 blá. O que que você. Isso não é comigo. É, Eu fico pensando, eu fico mandando luz, chama a Violeta, fico imaginando a pessoa no meio de uma fogueira. Não para queimar, queimando. não, tá, gente? Por favor. Você Senão, imagina a senão pessoa na chama violeta, é isso, envolvendo ela? imagino, eu olho para o chão, imagino aquela chama violeta de baixo para cima, Olha, imagina, mas assim, e a pessoa está falando e é muito engraçado, que tem hora que quando eu percebo, eu só vejo a pessoa assim, ó, eu não estou nem ouvindo o que ela está falando, é sério, dependendo da situação, eu só Oi, vejo a Ana. pessoa mexendo a boca porque eu não estou nem ouvindo. ai, que Aí maravilha. ela acaba de falar, aí, eu entendo, mas como que eu posso te ajudar? Me dá uma ideia de como é que eu posso resolver esse problema que você está passando. Aí a Aí pessoa, pronto. Ah, bah, i.
É Então, incrível. é muito bom estar aqui com vocês. Eu não posso Mas falar. é verdade, e é incrível. Por isso que Ah, assim, eu já até tive um feedback de um funcionário, né? Quando ele falou para mim, que uma pessoa ficou reclamando demais com ele, ele falou assim: procura a Cristina. Ah, não, não adianta. Não adianta falar com ela. Aí procura outra pessoa porque, para gente, é poder. engraçado, né? Tem pessoas que precisam esvaziar aquela, aquela pressão que está dentro dela e vai jogar em cima. Se a pessoa mora sozinha, ela vai jogar em cima de quem? Em cima de um funcionário, ela vai jogar em cima de alguém. Ela precisa. Se é uma pessoa que tem o espaço de fazer terapia, que ela vai ficar esvaziando, né? Esvaziando, como dizia Freud, esvaziando, limpando a chaminé, ela vai limpar a chaminé em cima do terapeuta. Agora, se não faz terapia, ela vai limpar a chaminé em cima do síndico, do É, funcionário. e é muito legal, porque agora eu já estou trabalhando isso com os funcionários, né? Você vai ensinar a Porque chama daqui a violeta pouco. para os seus funcionários? Não, não nesse nível, né? Porque não tem. Ai, Ana, já pensou todo mundo ali na chama violeta, meu, seu condomínio vai ser esplendoroso, hein? Não, mas eu já estou nessa outra fase agora de trabalhar esse tipo de não reação Ai, dos funcionários, ai, entendeu? gente, muito bom. Ai, Muito gente, é bom. bom demais. E aí, Nádia, quer falar alguma coisa? Tá quietinha aí? Não, deixa eu quietinha aqui. Tá só se divertindo, ouvindo, né? Você viu, né? Ó, Ó, é uma frase que é interessante, né? Disso que a gente está falando também, para concluir, né? É já a segunda conclusão, né? O outro não existe, né? O outro não existe outro, né? O outro é uma projeção nossa. Uhum. Então, assim, gente, eu entendo disso, eu estudo isso, eu ensino isso, mas eu caio nas pegadinhas de vez em quando, viu? Putz, grila, mas é pegadinha mesmo, que aí eu falo, putz, Glaucia, senta aí, relaciona tudo que tá te irritando no outro e faz a medição para ver se está em harmonia. Não tá, claro que não. Porque o outro vai, a gente vai projetar no outro. Me lembrem de contar na outro encontro a história que eu já contei para Ana, né, do troca. Vocês têm tempo? Eu conto hoje. Quer que eu conte? Conta, conta, Do conta, conta, troca de conta. marido, do troca de marido, gente, essa é ótima. E aí, de vez em quando, eu lembro do mestre Jairo, né? Mestre Jairo Carlos, que foi da Escola Revelação que eu fiz parte, né? Gente do céu, ele contando. Ele dava palestras, né? Ele dava muitas palestras e dava palestra também todas as quintas da prosperidade. Aí ele estava em algum lugar dando a palestra. E no meio da palestra, ele estava falando exatamente disso, de você criar a tua realidade, né? Daquilo que está no teu campo de experiência, o teu campo de consciência. Não tem como, né? Então, aí a mulher falou assim, só um minutinho. A mulher falou assim, mas levantou a mão e falou assim, mas você não sabe. O meu marido faz isso, né? Eu não sei se o marido dela batia também, tá? Não lembro, mas começou a soltar lá um monte de problema. Aí o mestre Jairo pegou na palestra, pegou e falou assim: troca de marido. Aí ela ficou assim, né? E todo mundo ficou meio assim, né? Aí a mulher, não, mas. Ele, troca de marido. Aí na terceira vez ele falou assim: troca de marido na tua cabeça, né? Ai, meu Deus. Aí Aí ela começou, ele ensinou como ela fazer isso, né? Ela mudar a imagem que ela tinha de marido, né? Ou seja, a imagem que ela tinha de marido eram os padrões que ela tinha, que marido isso, marido aquilo outro, né? Aí
Um dia ele está lá numa outra palestra, essa mulher levanta a mão e fala: Mestre Jairo, o senhor lembra daquela história lá do marido? Oh, tá aqui meu marido, marido ótimo. Agora ela fez as práticas e o comportamento do marido dela mudou. Por quê? Ah, achei que ela tinha trocado de marido. Não, mas olha que Quantos, né? incrível. Então, olha só, gente, é tão incrível isso, a forma, por que que nas escrituras fala amai os seus amigos e seus inimigos, amai ao próximo, por quê? Como a ti mesmo, por quê? Quando a gente cria um conceito sobre alguém, isso fala muito mais sobre nós do que essa outra pessoa. Só que a gente aprisiona essa pessoa naquele conceito. Gente, é um jogo de interferência o tempo inteiro. A gente tem interferência do que as pessoas pensam da gente. Por isso, a gente não deve provocar ira de ninguém. A gente não deve. É, é assim. Se você. Eu já era assim e hoje ainda mais, depois que eu tenho esse conhecimento. Eu tenho gente me devendo e tem gente me devendo dinheiro bom. Eu abençoo, eu vejo esse cara. Ó, é difícil, hein? Não é fácil. Eu vejo ele, a hora que dá um de repente, eu falo, não, é um picareta. Eu, Gláucia, É né? assim. Vou processar. Gláucia, não quero, não quero. Por quê? Tô relutando, mas por quê? Porque é uma pessoa que de repente não tá com condição de pagar, pode ser picareta, pode ser mesmo. Mas se essa pessoa tiver numa situação difícil e eu prejudicá-la ainda mais, eu vou receber uma energia negativa que eu vou ter que ficar brigando com essa energia negativa, porque vai Uhum, vir. Então, é, ter o conhecimento e a consciência de como funciona tudo isso muda muito o nosso comportamento, né? Diz que eu acho que é o Hélio Couto que fala, se as pessoas entendessem como funciona de verdade, a realidade, não existiria guerra e nem violência. Porque não tem como. Uma pessoa que está. Eu não sei se vocês percebem, hoje a energia da materialização está tão rápida que tem pessoas que estão. Assim, acontece um negócio, já logo depois ela já vem a Karma. consequência daquilo, sabe? O causa-consequência está acelerado. Então, eu acho que coisas que aconteceriam só depois, na outra vida, está acontecendo aqui, entendeu? A pessoa faz um negócio e já recebe o retorno Não, aqui e detalhe, está acontecendo aqui, é tipo assim, quase que de imediato. também. É incrível. Você está falando uma coisa que eu falei agora há pouco tempo com uma pessoa aqui no condomínio também. Está muito rápido. Eu tive uma história também que eu vivenciei, né? Mas aí não tem jeito, né? A gente, ó, coisa de condomínio, tá? Teve uma situação aqui, um morador alugou um apartamento e foi ligar o gás, pedir para religar o gás. A companhia de gás não quis religar o gás porque alegou que tinha um problema lá que o condomínio tinha que resolver que estava fora da norma técnica, né? Uma coisa assim, meio doido. Um morador acabou de sair com o gás ligado, mandou desligar. Quando foi pedir para religar, não podia. É tipo assim, como assim, né? Se estava ligado antes, como é que não pode? Mas enfim. Aí eu fui lá para resolver, para ver qual era o problema que o condomínio tinha que resolver, para resolver o problema, né? A mulher lá indignada, que estava pagando o aluguel, que o filho estava morando de favor, que a faculdade tinha começado, começou um monte de coisa. Que era um absurdo o condomínio ter permitido o negócio daquele, parará, pandu. Ela falando e eu resolvendo lá o problema. Já tinha chamado lá o funcionário, né, o prestador de serviço. Ah, vamos fazer assim, assim, assado para a gente poder resolver e tal. E resolveu o problema. Aí ela chamou o rapaz para ligar o gás. O cara foi fazer a vistoria no apartamento.
E o gás, apesar de eu ter resolvido o problema do condomínio, o gás não foi ligado porque tinha um problema dentro do apartamento que ela tinha que resolver. Você entendeu? Como é que são as coisas? Aí aqui por dentro, aí, gente, aí é o meu lado humano que não tem jeito, né? Eu aqui dentro, assim, bem feito. Depois, depois eu me redimi. Depois você ajustou a vingança, Ana? Olha essa Ana que Mas, tá Ganso, falando. você não tem noção do quanto que a mulher falou. Mas umas coisas, umas atrocidades, eu só ouvindo. Eu não respondi nada, eu só Faz a ouvi. medição aí se vingança ainda tá aí nos seus Eu já planos. resolvi, eu já resolvi. Mas assim, sempre foi essa questão de ação-reação, né? Mas foi na hora. Foi na hora. Foi assim, né? Não precisou esperar nem uma encarnação, nem um dia. Ai, ai, gente. É isso, né? E a gente é humano mesmo, a gente precisa estar consciente, né? Eu acho o caminho de estar consciente e presença não é numa meditação, numa respiração, é o tempo todo. É olhando as nossas ações e as nossas reações, né? Por exemplo, se contentar com o mal do outro, né? Não é bom, não é bom. Mas assim, você viu, você mesmo, e reconhecer, né? Falar, poxa, eu fiz isso mesmo, mas depois eu me ajustei. Por quê? Sim, Porque a gente cria reação kármica, né? A gente cria, é incrível, né? Então é é estar neutro na adversidade e na nas situações de muito prazer também, porque senão a gente se apega e fica preso, né? Então é viver cada situação alegre de prazer como é desfrutar, né? Desfrutar é diferente de se apegar, porque o apego prende a gente, né? Então a gente fica preso o quê? Naquele momento, naquela história, Por que que tem tantas pessoas que não conseguem se livrar de uma situação? Porque tá preso ali, tá apegado de alguma forma, ou pela dor ou pelo prazer, né? E se a gente quer fluir e trafegar por várias experiências, a gente vai se soltando e se libertando, tá bom? maravilha. Gente, um beijo no coração de vocês, muita luz, gratidão pela vida de cada uma de vocês, quando a gente começa a perceber que cada um de nós é um presente, né? É uma presença divina. Então, gratidão pela presença de vocês aqui. Foi uma delícia, sempre uma delícia, né? Quando a gente começa, não quer parar, mas vamos terminando, tá bom? Então, vamos lá, vamos cada uma falar uma frase, uma palavra ou uma frase, porque valeu a pena. Vamos lá. Hum, Quer começar, Nádia? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! Porque valeu a Ah, pena, Nádia? Valeu a pena? Me renovou a esperança. Que ótimo. Estamos juntas, viu? E precisando de qualquer coisa, você entre em contato comigo, viu? Tô aqui. Obrigada. Muito bom. Renata, porque valeu a pena? Valeu a pena porque a gente falou sobre amorosidade. Eu acho que é um assunto que vale muito a pena, que é amar o planeta, as outras pessoas, mesmo que estejam em posições diferentes das nossas. Muito bom. Aninha, sempre vale a pena, né? Toda vez que a gente troca conhecimento, né? Hoje mesmo você falou aquela questão do mundo material, o mundo espiritual, né? Já deu um conhecimento novo, né? Um insight novo, uma perspectiva nova, né? De como a gente está vendo e vivendo a nossa realidade, né? É sempre muito bom.
essa troca de experiências também, né? E para mim valeu a Sempre vale a pena. pena porque eu amo estar assim com pessoas ainda nesse nível de consciência que a gente pode trocar, se abrir, né, com respeito, com amor, com cuidado. Para mim é maravilhoso. Eu amo esse fluxo, né? E, e que essa sementinha expanda, né? Que nós possamos replicar seres que estão em busca como nós, né, para que esse mundo se transforme cada vez mais rápido. Então, o nosso compromisso fica aí, eu vou deixar aqui anotado, para as 6 horas da manhã a gente emanar, emanar luz de amor. E eu vou passar também a invocação que a gente fez hoje da luz branca, né? Que dissipa os pensamentos errôneos e vocês podem ativar essa invocação quantas vezes quiserem, né? Veio pensamento errôneo, a invocação da luz branca, tá bom? Todos eles Assim, lembra também da Santíssima Trindade, né? na imagem, Da tá? imagem, é. Eu achei bem interessante também, sabe? Eu não vou criar um outro grupo para isso aqui. Eu vou postar no grupo ACRP mesmo, tá? Porque eu não, eu fiquei pensando, ali eu dou oportunidade para quem sentir no coração mais para frente de entrar, né? Tá aberto. Então, se eu criasse um outro grupo, ia ficar muito fechado. Então, eu deixei Porque dessa a gente forma. tem também o grupo Planeta Terra, nós três, né? Oi? Nós três, eu, você e a Ana, a gente tem o grupo Emanação para o Planeta Terra. Mas eu vou até desfazer, porque sempre que a gente fizer, eu vou postar no grupo CRP, Tá né? Eu bom. acho, Perfeito. tá? Ótimo. Gente, um beijo no coração de vocês. Lembre-se que o coração de Beijos. vocês é a residência da alma, do holograma, da miniatura de Deus. Cuidem do coração de vocês, tá bom? Ah, Renata, parabéns pela live, viu? Ai, Nós estávamos menina, que lá. Vou bater loucura! palma para Estamos... Renata, que É olha, muito bom. Renata. Ai, que loucura! Renata, antes de Foi você muito sair, bom. compartilha com a gente aqui como é que foi. Foi sua primeira live, né? Assim, eu sou a criança que não queria que a mãe fosse na festinha ver dançar. Eu sou aquela criança. Podia ir todo mundo, menos a minha mãe, entendeu? Podia ir a mãe dos outros, o cachorro, o padeiro, eu não me importava, mas a minha mãe não podia ir. Aí eu fiquei pensando, cara, o que que é essa live? Isso aqui é a mãe da gente poder olhar a gente depois em outro lugar, né? Meu Deus do céu, olha só, hein? Foi muito estranho, mas depois foi passando e foi pior, porque um rapaz que eu não queria que ele nem assistisse, ele teve a cachorra, digamos assim, não é nem a pachorra, de gravar e me mandar a gravação, gente. Foi horrível, eu não tive coragem de assistir até agora. Não assisti. Por quê? Não, eu vou fazer mais uma sobre outras coisas. Eu gravei vídeo depois, né, por causa do grupo da programação neurolinguística. A gente está gravando vídeos e tal, então eu gravei os vídeos, eu assisti os vídeos, foi outra coisa. Agora aquela live, Mas por que que você não quer assistir aquela? Fala. não quero, não quero. Mas Eu por acho que eu quê? vou passar para a próxima já. Ah, tá Ah, bom. para não ficar pensando, ah, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, eu entreguei, eu fiz o que eu podia de melhor, entreguei e larguei Tá. lá. Então, legal, mas vale a pena pensar se ainda tem bastante autojulgamento, né? Autocrítica e ajustar isso, tá? Então, você Tá, coloca lá no ajuste dos contrários, autocrítica para autovalorização, entendeu? tá. Define Perceber. autocrítica, autojulgamento, vê o que é, tá? Porque você pode estar sendo a tirana de você mesmo. É você a tirana. Renata, eu não E sei ó, tum, se. tum, tum, Não, tum. eu não cheguei a nem a ser tirana, gente. Eu só fiquei mesmo envergonhada, assim, da Então, mas pega e exposição. ajusta a vergonha também.
tá? Tá, perfeito. Porque o Vergonha que que eu. acontece? O perfeccionismo, porque o que que acontece, né? A gente foi criado numa geração que foi cobrado, assim, eu creio que vocês também, né? Mas assim, não podia errar. No mundo empresarial e corporativo, não podia errar. Só que assim, o não errar implica o quê? Muita gente deixa de fazer, né? Por medo de errar. Então, para não errar, deixa de fazer. Eu, graças a Deus, isso aí não me inibia, né? Eu fazia, mas eu ficava puta quando eu errava e alguém vinha me encher o saco. Por quê? Porque eu falo assim, só não erra quem não faz, né? Sim. Então, eu era muito proativa, mas assim, isso paralisava muita gente. E eu via um monte de gente acomodada, por quê? Porque tinha medo de errar. Uhum. Então, a gente foi criado numa geração de muita cobrança de perfeição e de não erro. O erro nunca foi valorizado. Só que no empreendedorismo, pessoas com a cabeça aberta, elas são grandes empresários de sucesso, eles entendem que o erro faz parte do É criativo do necessário. novo. É. Agora, errar a mesma coisa mais de uma vez, aí já é burrice, né? Estupidez, né? Mas, assim, se você não entrar em harmonia com o erro e com o acerto, você vai ter muita dificuldade de fazer coisa nova, entendeu? Uhum. Então a gente precisa aceitar. Gente, meus primeiros vídeos, minhas primeiras lives, eu estou implementando e melhorando o tempo todo, é melhoria contínua. Entendeu? Agora que está saindo melhor meu portfólio, meu cartão, o texto, um e-book melhorzinho do que os anteriores, assim a gente vai melhorando. Agora, tem horas que eu olho para o meu primeiro e-book e eu falo, meu Deus do céu, eu vou refazer. Eu falo, que refazer o quê, Gláucia? Foi o primeiro. Ué, É isso. vou ficar perdendo tempo. é, a gente não melhora, inclusive na nossa imagem, na nossa saúde, a gente vai melhorando. Então a gente precisa soltar um pouco dessa ideia de perfeição que a gente foi condicionado, tá? Você vê a geração atual, não sofre disso, não. Eu adoro essa geração atual, porque antigamente eu me autocobrava até para sair de casa muito bem arrumada. Hoje eu olho assim e falo, gente, o povo tá tão bagunçado que eu, na frente deles, o que eu diria que seria bagunçado, eu tô ótimo. Eu Então, de assim, é pijama na rua libertador. tô mais bem arrumada que eles, né, Glaucio? Oi? Eu de pijama na rua tô mais bem arrumada do que eles, com aqueles tênis doidos deles. Então, assim, é uma geração que rompeu com essa coisa. É. Eles estão com outros problemas, né? Mas esse Sim, eles não têm. Eles andam com roupa rasgada, com roupa largada, né? sim. Então, assim, claro, a É gente piercing, é tatuagem, é tudo para eles tá bom e neles fica bonito mesmo, né? são outros problemas, né? Claro, Sim. porque a tatuagem reflete também outros problemas, né? Da não identificação, ele não consegue se achar ali, precisa se bagunçar tudo, né? Mas assim, tá tudo certo também, cada um com seus problemas, a gente não vai resolver o problema do mundo. Mas assim, a gente precisa só olhar pra gente, tá? Por que que você não consegue olhar para isso? Entra em harmonia e vê se olha, ué. Olha e fala, ó, tá bom, eu preciso, posso melhorar aqui, 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 melhorar para o próximo, o que já foi, já foi. Mas parabéns que você conseguiu, viu? A gente entrou lá, vimos um pouquinho, foi muito bom. Obrigada, viu, pela presença Eu de não vocês. sei, Renata, se isso vai te ajudar, mas eu achei você assim bem fluida, bem segura do que você estava falando, porque na verdade foi tipo assim, uma perguntas e respostas, né? Foi Sim. mais um bate-papo entre É, vocês, foi, assim, foi, né? foi. E a outra menina lá conduzindo mais, né? Foi no Então, canal assim, dela que a gente fez. oi? Foi no canal dela que ela me convidou para ir fazer no canal dela. Então, é ela que estava, na verdade, conduzindo os temas, né? É, E dentro do que você foi questionada, né? O provocada, né? Os temas que foram provocados, eu achei você assim muito fluida, muito.
técnica dentro do seu conhecimento, da sua área de conhecimento. Sim. Mas já era mais ou Tá? menos isso, Ana. Ela, a moça que me convidou, ela estava passando por alguns processos e ela acabava conversando comigo sobre o que ela estava passando. Com Aí, Sim, certeza. como ela percebeu que eu desenrolava bem aquilo e tinha a ver com o que ela estava sentindo, aí ela me convidou para falar sobre isso para outras pessoas ouvirem. Então, assim, eu não estava com medo de errar, eu não estava com medo de falar besteira, porque, na verdade, é uma coisa que eu estudo o tempo todo, mas. Um medo, não sei, eu acho que era uma vergonha mesmo de estar ali exposta para gente que talvez nunca me veja ou que não sabe nem quem eu sou, sei lá. Era alguma coisa ali que eu ainda não identifiquei muito bem, mas já Iden- já eu identifico. Identifica, tem uma questão que muita gente tem, e eu tive muito problema com isso, de exposição. Eu acho que pode Medo ser de isso. se expor, ou porque foi muito exposta, tá? No meu caso, eu fui muito exposta. Então, é, exposta por conta do acidente. Minha mãe criou uma música por conta do acidente. Eu era o troféu da minha mãe, da fé da minha mãe. Então, essa exposição, é, eu criava assim, se qualquer coisa que eu fosse me expor, tá? Meu olho inchava e era um monte de coisa assim. Essa coisa de fazer live, de me expor, olha, foi um desafio bem grande para eu superar. Então, dá uma eu é olhada, que o diga, né? eu é que o diga. Eu não participaria nem de uma reunião dessa como a gente está participando. É, e tem alguns passinhos ainda para dar, né, Ana? Vamos continuando aí. Instantinhos. Mas você está indo bem. Imenso desafio. Estamos Ainda indo, continua né? A gente sendo, está ainda continua sendo. cada dia a gente, eu acho que isso que é o incrível, né? Eu vou botar lá no grupo a CRP um vídeo muito legal que está no canal de Cryon, mas é um outro ser que está falando, mas tá tão lindo porque ele fala assim: se a gente mudar a energia do planeta tá tão expansiva que se a gente mudar um pouquinho cada dia, esse negócio está reverberando, é quase que em progressão geométrica. Então, gente, é só continuar fazendo o que a gente está fazendo, né? E E tá muito a própria a vibração, acho que já vai trazendo quem tem que vir e mostrando quem tem que mostrar, é uma coisa bem louca. muito bom, né? Gente, eu vou desligar, eu vou embora, eu amo vocês, Amo quero toda você. semana esse encontro nosso aqui, que é ótimo. Fiquem com Deus. Tudo de bom, viu? Ótima Beijos. Beijo. semana. Beijos.